Podem sentar, querido. Eu vejo essas mulheres ainda mais jovens, animadas, pulando, sassaricando. Eu já fui disso também, viu? Mas depois de algumas quedas, com lesão no quadril, lesão no ombro, eu pulo pouco, mas eu não me incomodo com isso. Enquanto vida eu tiver, eu vou estar pregando o Evangelho de alguma maneira em algum lugar. Seja sentadinha numa cadeira. O Senhor me mandou uma mensagem profética essa semana, que tem muitos anos ainda para pregar. Eu estou feliz da vida. Então, do jeito que eu posso. E eu posso sentadinha, porque aí não tem limites para mim. Mas não fique incomodada com isso, porque Jesus pregou o Sermão do Monte sentado também. E ainda quando ele subiu no barco de Pedro, lá no lago de Genezaré, ele também sentou no barco. Então, se Jesus sentou, eu também sento, né? Eu quero, antes de qualquer coisa, pedir perdão a vocês por haver bloqueado assim, algumas pessoas que queriam tirar foto agora. Esse momento que antecede a pregação da palavra é muito importante eu ficar concentrada, orando, pedindo ao Senhor que fale comigo, confirme aquilo que Ele tem me dado. E esse momento de adoração prévia, antes de subir aqui, ele me enche de um gozo tão grande. Então, perdoe as irmãs, eu não tenho restrição nenhuma para fotos, nunca tive, viu? Mas quem anda comigo sabe que esse momento é preciso eu me aquietar um pouquinho. Aquieto a minha alma, quieta, né? Mas não fique zangada comigo, você que foi bloqueada para chegar ali para tirar uma foto. Até minha bochecha já apertaram hoje. E eu vou contar um segredo para você, segredo de mulher. Como já tem algumas coisas despencando por aqui, por causa da lei da gravidade, que acompanha a lei da gravidez também, essa semana eu ganhei de presente uma fiação nova. Sabe o que é fiação? Passaram uns fios aqui no meu queixo, assim, para levantar a minha papadinha. Diz que vai levantar tudo, eu acredito nisso. Demora uns 30 dias para levantar, mas já passaram um fiozinho aqui, um fiozinho aqui. E eu estou toda dolorida. Aí uma querida muito amável falou, quero apertar sua bochecha. Eu falei, hoje não. Hoje não dá. Mas eu tenho alegria de estar no meio de mulheres, porque essa maneira esfuziante de ser que as mulheres têm, de se tocar, faz toda a diferença. Nós nos alegramos encostando uma na outra, e abraçando, e dando beijinho. Mulher é desse jeito, né? Deus nos fez assim. É obra de Deus. Somos obras do Senhor, pode crer nisso. Eu quero fazer uma oração. Não que as orações feitas não tenham validade para mim, mas é sempre de gratidão a minha oração. Porque eu entendo que é privilégio estar aqui à frente falando com vocês. Às vezes você acredita que é privilégio seu vir ouvir um pregador, uma pregadora, mas é o contrário. É privilégio do pregador ser instrumento nas mãos de Deus para falar para o povo que Ele ama tanto, para falar para a igreja que foi comprada por um alto preço. Então o privilégio é todo meu de estar aqui nessa manhã. Pai, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Pai, pela Tua bondade que tem se manifestado na minha vida, Tua graça. Eu sei, Pai, que não tem nada de mim mesma, que tudo é graça do Senhor sobre minha vida. E mais uma vez eu te agradeço por estar nesta casa, Senhor, que o Senhor tem confiado ao pastor Luiz Hermínio, ao pastor Iraci, e a tantos que andam com eles, Pai, confiado esse grande ministério. E é um privilégio para mim, Senhor, estar aqui neste tempo, falando para as queridas que se reúnem neste evento, Pai. Obrigada, 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 Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero compartilhar com você o texto da palavra de Deus que está em Jeremias 17, a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o tempo, quando vier o bem, antes morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor,
e cuja esperança é o Senhor. Vou repetir: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não tem receio quando vier o mal ou quando vier o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Até aí. Pastora Séries escreveu vários livros. Eu, como comecei mais cedo, já escrevi mais um pouquinho. Foram mostrados livros aqui da pastora Iraci, da pastora Esther. Pastor Luiz Hermínio tem muitos livros escritos por ele. Quando nós escrevemos livros, nós damos uma linguagem ao livro ou à frase que queremos que seja penetrada no coração das pessoas, na memória, no entendimento. Nós damos uma ênfase, usamos palavras bonitas. Eu fico buscando de Deus: Senhor, a minha sabedoria humana é pequena para poder manifestar aquilo que o Senhor tem dado ao meu espírito, porque a minha sabedoria humana está na minha alma e é o meu espírito que tem revelação, e na minha alma que está o meu intelecto, está a minha maneira de falar, e às vezes o meu intelecto está aquém da revelação que o Senhor me dá. Então me ajuda, Pai, me ajuda a poder explicar do jeito que o Senhor está falando no meu espírito. E para isso a gente floreia muita coisa na hora de escrever, faz colocações de adjetivos, substantivos, frases de efeito, mas Deus não é assim. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela tem no logos, na informação, a literalidade, é o que está escrito. Isso aqui não contém a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus. É uma carta de Deus para os homens. Então, é exatamente o que está escrito. E ela também tem o sentido rema. A revelação está nas entrelinhas. Não está na informação, no conhecimento. E não é no estudo, não é pelo muito estudar que nós vamos compreender o rema de Deus. O rema é revelação no Espírito, é só pelo Espírito que se discerne coisas espirituais. O Senhor fala isso: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. E termina dizendo que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Natural não. Só o homem espiritual, só aquela parte do homem que é espírito. E quando a Bíblia fala de coração, por que eu estou falando dessa literalidade da escrita de Deus? Porque Deus não faz frase de efeitos. Se Ele está dizendo enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é mais. E desesperadamente corrupto. Ele não fala que o coração é só corrupto, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o proceder. Então escute bem: se Deus escreve na palavra dele para nós que o nosso coração é desesperadamente corrupto, ele não é só corrupto, ele é muito mais do que corrupto. Você acredita que aquele homem que está, ao invés de ensinar o tráfego, o trânsito, desviar os carros, está mais preocupado em multar uma pessoa no carro, é corrupto? É um guarda de trânsito corrupto? Ele é. Mas o seu coração e o meu, mais. Você acredita que aquele homem que rouba na balança, vende 800 gramas de carne como se fosse 1 quilo, tem uma balança enganosa, é corrupto? É. Mas o meu coração e o seu, mais está escrito.
Você acredita que aquele político que deveria estar fazendo o bem-estar para a sociedade, porque recebeu uma carta, uma procuração do povo para trabalhar, legislar para o povo, e legisla em causa própria, se dá bem, é corrupto? É. Mas o meu coração e o seu mais, está escrito isso. E não fui eu que escrevi essa palavra. E não está escrito assim: enganoso é o coração de algumas pessoas. Começa o texto dizendo: maldito o homem que confia no homem. Homem, você viu ontem quando eu falei Gênesis capítulo 5. No dia que Deus formou o homem, a imagem e semelhança formou, abençoou e deu ao homem o nome de Adão. Adão é a humanidade. Macho e fêmea formou. E os abençoou e deu o nome de humanidade. Homem, na Bíblia, é gênero humano. Então aqui está escrito que o coração do homem, gênero humano, é desesperadamente corrupto. E é preciso que, quando falemos de cura, e as nossas dores, elas se processam na alma, as nossas feridas se processam na alma. Nós precisamos entender que quando a Bíblia cita coração, está falando de alma. Não está falando de músculo cardíaco, não, que bombeia o sangue para o corpo todo. É alma. O coração é um termo para definir a alma na Bíblia. Quando está escrito em Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Você vai ver tantas coisas que Deus manda guardar. Guarda os pés quando entrar na casa do Senhor, guarda a língua para não pecar. Mas sobretudo, é mais que tudo, acima de tudo, o que mais você tem que guardar na sua vida é o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tem um texto de Mateus, em que Jesus estava já caminhando ao caminho, à direção de Jerusalém, para a cruz. E ele tinha muitos problemas com religiosos, com fariseus. Jesus não tinha problema com demônios. Os demônios se prostravam diante dele e dizia: bem sei quem és, o Santo de Deus. O gadareno tinha pelo menos 2.000 demônios. Eu falo pelo menos 2.000 porque quando os demônios saíram do gadareno, entraram nos porcos e 2.000 porcos foram precipitados. Mas pode ter mais de um demônio em cada porco, por que não? Legião é muito. E sabe o que esses demônios fizeram quando viram Jesus? Se prostraram. Ajoelharam-se diante de Jesus. Jesus não tinha problema com demônio. Aliás, não tem nem nunca teve. Está debaixo dos pés dele. O problema é com religiosos. Pessoas que não conseguem vê-lo como o Filho de Deus, que veio em carne para salvar o mundo, salvar o homem dos seus pecados, curar, libertar, ter um amor maior do que o erro de uma pessoa, não julgar, não apedrejar, mas estender a mão para a prostituta, abraçar o leproso. O problema de Jesus era com essas pessoas. E ele estava ministrando, e aí os fariseus reclamam porque não lavaram as mãos, E Jesus, em Mateus 15, versículo 10, ele diz assim: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Assim são os religiosos. Se juntam a eles outros religiosos que gostam de ouvir palavras de tradição,
de condenação, de costumes. Eles são guias de cego. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, vem do coração, vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Espera aí. Do coração procedem as fontes de vida. Está escrito em Provérbios. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, guarda o tesouro, porque dele procedem as fontes de vida. Mas aqui está dizendo que também dele procedem os maus desígnios, as coisas erradas. Como assim? Afinal, o que procede do coração? Então vamos lá, se coração não é músculo cardíaco, se coração é alma, é uma parte do homem também sobrenatural, tão sobrenatural quanto o espírito. É invisível, mas é real. O corpo você vê, pode até passar uns fios aqui para esticar um pouquinho as rugas, pode fazer um cabelinho crespo como me fizeram ontem. Eu estou amando meu cabelinho crespo aqui. Pode ficar maior, menor, com salto alto ou não. Pode ficar mais cheinha, pode ser mais magrinha, é visível. E o que não é visível a olhos nus tem os aparelhos todos, ultrassonografia, radiografia, tomografia e tudo que é fio, você vai ver o corpo, por dentro e por fora. É visível, o corpo é visível. Mas a alma é invisível. Mas é real. A alma é a porção do homem onde estão as vontades, as emoções, o intelecto. As vontades vão resultar em escolhas. Por isso que Ezequiel 18 diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que fizer a escolha errada, não se arrepender, vai morrer. A alma é tão invisível quanto o espírito, ela não é perceptível naturalmente. Se você pegar uma criança que acabou de nascer e tirar um pedacinho do cérebro dela, colocar no microscópio de alta resolução, você vai ver neurônios, só neurônios, células cerebrais. E se pegar do meu cérebro, que tem 76 anos de tanta vivência, de tantas dores, de tanta alegria, de tanta experiência, vai ver a mesma coisa. Só vai ver células cerebrais. É bem verdade que as minhas serão mais velhas, talvez mais elásticas do que as células da cabeça de um bebê. Mas você não vai ver outra coisa. Você só vai ver matéria. Mas aonde estão guardadas as memórias? Aonde estão guardadas as dores que eu vivi? O sofrimento, o abandono, a rejeição. E onde estão guardadas as alegrias? A pastora Séries falou de ter uma netinha, um desafio. Nós temos 6 netos, 3 bisnetos. Gente, é a coisa mais linda do mundo você ver a sua descendência na terra. Agora eu entendo por que a Bíblia diz: feliz o homem, o justo toma nos braços os filhos e até os filhos dos filhos. Nós já estamos tomando nos braços os filhos dos filhos dos filhos. Se Deus me permitir viver, mais uma geração ainda veremos nessa terra. Família bendita do Senhor. Alegria. Alegria ver a minha netinha, caçulinha, que tem neto de 30 e tantos anos e tem neto de 2 anos. De ver a netinha caçulinha que ainda não fala direito, só balbucia algumas coisas. Bater na porta do quarto lá onde eu fico hospedado, na casa do meu filho, e faz linguagem de sinais. Ela criou linguagem de sinais.
Ela bate na porta, ela fala, vem comer e orar. Mas não fala nada, só faz sinais. Mas que alegria ver isso. Mas aonde que isso fica guardado no meu cérebro? Aonde que fica guardado no meu cérebro a alegria do dia em que eu me casei com esse homem que é a segunda ocupação no meu coração, a primeira é de Jesus, é claro. E ele está lá em segundo lugar, aonde está guardada a alegria do dia do casamento. O ano que vem nós vamos fazer 60 anos de casado. Não aparece. Só vai ficar nos livros, contado na história, nas pregações. Mas lá dentro do meu cérebro não tem nada disso. Por quê? Porque não está no cérebro. As minhas memórias, as minhas emoções, as minhas decisões estão na minha alma. É um lugar sobrenatural, e tão sobrenatural quanto o espírito. E é lá que ficam condicionadas as nossas decisões, as nossas escolhas. No momento em que você é ferido, você tem escolhas. Guardar, e guardar, e guardar. E colocar numa gavetinha lá, de vez em quando você abre aquela gavetinha, olha lá dentro e traz à memória o que dá tristeza. Fica amargurada. Se revolta contra a pessoa que te feriu. Mas se você tem uma ligação com aquele que te perdoou e essa ligação é verdadeira, você perdoa o ofensor. Você escolhe perdoar. As histórias de perdão que Deus tem me feito conhecer, elas são impressionantes. É fácil você contar uma história de perdão, de uma traição do marido, um amigo, uma afronta, uma injustiça. Mas é difícil você contar uma história de perdão como essa que eu vou te contar agora. É a primeira vez que eu conto ela. Ouvi de um médico, sentadinha na frente dele. Ele me encontrou nas redes sociais. E lá em Belo Horizonte, onde ele tem a clínica dele, tivemos a oportunidade de sentar e conversar. Ele contou a seguinte história. Havia uma moça que era empregada da casa da família, e essa moça arrumou um namorado. Ela era filha do caseiro da fazenda e trabalhava na cidade, na casa da família, secretária do lar. E ela arrumou um namorado, e o namorado disse que só se casaria com ela, claro que era interesse financeiro, se aquela família onde ela trabalhava a adotasse. E ela pediu a adoção. Ela falou, me adota, meus pais vão entregar a minha vida para vocês. Mas eles fizeram muito bem de não fazer isso. Ela tinha paz, tinha família. A motivação da adoção era ter o sobrenome daquela pessoa só. E os direitos de filho adotivo. E o namorado, não conseguindo que ela convencesse o casal de adotá-la, terminou o namoro, então não quero casar com você. E no rosto dessa moça, parecia tudo normal, mas no coração, de onde procedem as fontes da vida, essa moça começou um plano de martirizar aquela família. Ela cuidava das crianças da família. Um filho criança e um filho adolescente. E ela começou a trazer os venenos que a família colocava nas plantações, os herbicidas, em pequenas doses para colocar na comida dos meninos que ela cuidava. Ela resolveu fazer só com um deles, com o mais velho. Primeiro os dois ficaram doentes e o caçula é o médico que estava me contando a história. E esse menino mais velho ficou 14 anos numa cama, numa cadeira de rodas, defiando dia após dia. Quando ela via que ele ia morrer, ela suspendia, porque ela não queria matar. Ela queria torturar a família. Até que um dia, o Espírito Santo incomodou essa moça. Eu falo que o Espírito Santo incomoda mesmo aquele que ainda não se converteu. Porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E só pelo convencimento do pecado é que a pessoa vai se converter.
senão ela acha que ela está imune. E convenceu essa moça que ela tinha que parar com isso e tinha que contar a verdade para a família, para poder ter o tratamento certo. E esse moço que ficou 14 anos enfermo, ficou mais uns 6, 7 anos em recuperação, em hospital com especialidade de desintoxicar, restaurar. Os nervos do corpo não funcionavam mais. Ele virou um deficiente. Mas a história do perdão é que a mãe do rapaz perdoa essa moça. Porque quando essa moça confiou o segredo dela e o rapaz começou o caminho da cura, a mãe ficou agradecida. Mas o pior é que o filho, que era caçula, e que viu o irmão perder a vida toda dele, de juventude, de adolescente, não perdoou a mãe. Não perdoava a mãe porque a mãe não colocou aquela moça na cadeia. Liberou aquela moça da acusação do crime que ela tinha praticado. E esse moço conta que mesmo médico, mesmo com uma cultura razoável no meio do povo, era a pessoa mais amargurada que existia. Ele mostrou uma foto para mim, até o rosto dele era outro. E ele contou que a partir dos vídeos que ele foi encontrando no canal, Deus começou a operar no coração dele. E ele conseguiu perdoar a mãe dele. E restaurou o relacionamento, restaurou a alegria, restaurou a harmonia. Aí eu pergunto para você, será que a tua dificuldade de perdoar é maior do que essa história que eu estou te contando? Eu já contava outra história. O filho foi sequestrado, o resgate foi pago, o moço foi enforcado depois do sequestro e do resgate. E a mãe desse moço quis encontrar com o homicida. Uma amiga minha lá de Imperatriz do Maranhão. Quando pegam o sequestrador e descobrem quem enforcou o rapaz, quem deitou o rapaz no chão, amarrou uma corda no pescoço, botou o pé no peito, puxou a corda, os próprios sequestradores denunciaram quem foi o homicida. Ela quis encontrar com o homicida. E quando ela vai à delegacia e se encontra com o homicida, mesmo contrariando todo mundo que não achava que ela deveria ir, ela olha para aquele moço e fala: olha, você só sabe uma parte da história. Você só sabe que você matou um rapaz. Deitou ele no chão, botou o pé no peito dele, botou uma corda no pescoço, sufocou. Mas você não sabe o quanto essa história é maior. Você tirou a nossa alegria de viver. Você matou o sorriso do meu filho que entrava pela cozinha para tomar café comigo. Você matou a esperança da filha dele, que é adolescente, de entrar com ele no dia do casamento junto com ele. Você tirou e matou a referência do filho menor dele. Ele era o herói do filho menor. Você matou os nossos sonhos de uma família junto no Natal, no Ano Novo, nos aniversários. Mas ainda assim, eu vim aqui te dizer que eu te perdoo. E não te perdoo porque eu sou boazinha. Eu te perdoo porque eu tenho um Deus que me manda perdoar. E esse Deus me diz que se eu não perdoo, eu não tenho o perdão dele. E se eu não tiver o perdão desse Deus, eu vou ver o resto da minha vida e mais a eternidade em sequidão. Porque eu estou confiando na minha justiça, no meu julgamento. Pois eu te perdoo em nome de Jesus. Aonde estão as nossas amarguras? Aonde estão os nossos ressentimentos? Aonde estão as nossas dores? É nessa porção nossa, chamada alma. As nossas escolhas do bem e do mal estão lá. E é isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Aprenda a conduzir a tua alma. Você sabe que você pode fazer isso? Davi dizia: aquieta minha alma. Aprenda a conduzir a tua alma no prumo da palavra de Deus.
Não deixe ela entortar nem para a direita nem para a esquerda. Não julgue ninguém. Por maior que tenha sido a afronta, a ofensa, Deus vai julgar. Ele é o juiz, Ele é o supremo juiz. Não fale mal se você não pode falar o bem. Não produza morte com a sua boca. A vida e a morte estão no poder da língua. Você já pensou na seriedade disso? Nunca chegue para aquelas pessoas que te cercam e jogue no colo delas palavras de distrato, de desprezo, de derrota. Não minta. Se você não puder elogiar, fique quieta. Mas não fale o que não seja bom para edificação. A Bíblia ensina isso. A tua boca constrói a tua verdade espiritual, sabia? Porque a Bíblia fala que de toda palavra proferida nós daremos conta no dia do juízo. Toda é toda. E as nossas palavras ecoam pela eternidade, queridas. Existem situações que vamos ajudar pessoas. Casamento rompido, por exemplo. Houve a separação, houve um momento de conflito, não superaram, mas depois se arrependem, querem reconciliação. Trabalhamos muito com famílias. Querem reconciliação. Aí está tudo pronto para reconciliação, mas parece que tem uma trava. Parece que tem um muro que não permite que seja feita a reconciliação. Eles mesmos dizem: eu não entendo. Por que não está dando certo? Aí Deus me instruiu a perguntar para aquelas pessoas o que elas disseram. No dia do rompimento, qual foi a palavra que eles lançaram? Querida, fale para mim o que você disse no momento da sua dor, do seu sofrimento. Eu disse que eu não queria ver esse cara nem pintar de ouro na minha frente. Pois é, você precisa retirar essa palavra do mundo espiritual, porque ele não vai ver pintar de ouro, ele quer voltar para você. Eu disse que nem se ele se rastejasse, eu ia receber ele de volta. Pois é, essa palavra que está na mão do cão. Você precisa dizer: ainda que ele não rasteje, mas se ele vier de volta, eu quero reconstruir minha vida, minha família. A nossa palavra ecoa na eternidade, é uma ferramenta na mão do cão. E as mulheres falam mais do que os homens. Ministramos para casais também as diferenças entre homem e mulher. Quando eles foram feitos, eles eram um só. Macho e fêmea formou, abençoou e deu a eles o nome de Adão. Aqui está Adão, os dois num só, e Ixixá, o nome do primeiro ser. Adão olhava à sua volta e via os animais com as fêmeas, e ele queria uma fêmea. E não achou nenhuma para ele. Por que não achou? Porque estava dentro dele. Aí Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu o seu peito e tirou uma parte. E levou e transformou na mulher. Ele não criou outro ser. Ele transformou a parte que ele tirou e deu a ela as suas características. E quando aprendemos o que Deus tirou daqui e trouxe para cá, não foram só os ovários e o útero. Deus tirou muita coisa. A nossa capacidade verbal. Um homem normal fala de 2 a 4 mil palavras por dia. E uma mulher normal de 6 a 8 mil. E se essa mulher normal, e tem as anormais, como a pastora Sara, a pastora Tânia, que fala 20 mil. E se essa mulher normal, que fala de 6 a 8 mil palavras por dia, não tiver trava na língua, misericórdia. Eu falo que na hora de uma confusão num casamento, na hora de uma discussão num casamento, um homem que fala de 2 a 4 mil palavras, ele é como se fosse uma faca. Eu sei que tem as diferenças, Iraci. Por isso que você fala pouco, você não conseguiria falar tanto quanto ele. A competição ia ser impossível.
Seria assim o homem cortando, triturando o legume com uma faca, devagarinho. E a mulher, um multiprocessador de última geração. Brrr! Tritura, corta, pica, faz tudo ao mesmo tempo. E ela ofende mais, e ela fala mais bobagem. Eu tenho ensinado às mulheres, olha, não fale para os filhos. Você não é só a palavra de demérito, mas são palavras que parecem inocentes. Você é teimoso, não diga isso para o seu filho. Diga, você é determinado, você vai conseguir. Porque todo menino que é teimoso vai ser um homem determinado, ele sabe o que quer. Ele tem escolhas fortes na vida dele. Não diga para ele, você está todo errado, diga, você errou dessa vez, mas eu vou te ensinar a escolher certo da próxima. Aprenda a falar o que é bom para edificação. Sabe por quê? Porque você cura a sua ferida, fazendo ferida nos outros. Cada palavra sua é ofensa para a pessoa. Cada vez que você abre a boca para dizer você não pode, você não consegue, não vai dar certo, você é. Quando você diz você é, a frase tinha que terminar assim: filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Se é outra coisa que você fala depois do você é, você não é, você está numa situação, mas vai melhorar. O que você é? Um ser formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, que de glória em glória vai chegar à estatura de varão perfeito. A pastora Séries ensinou, o seu modelo é Jesus. E você tem que ser semelhante ao Filho que sofreu na cruz para ser semelhante a você. Você acha que essa semelhança não vale a pena? E na alma, queridos, onde estão também as nossas decisões, as nossas escolhas. Quando Deus coloca o homem lá no Éden, tinha duas árvores. Tinha a árvore da vida e a Jesus, a árvore da vida. Se você só comer da árvore da vida, você não precisa nem decidir nada, Ele decide por você. Ele mesmo vai conduzir você nos caminhos. Se você come da árvore do fruto do bem e do mal, você vai ter que ter escolhas entre bem e mal, entre luz e trevas. Por isso que Jesus, quando ora, fala: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E as nossas escolhas vão determinar os nossos relacionamentos. Porque a nossa alma, ela foi feita por Deus para relacionarmos na horizontal. Além do intelecto, do que eu aprendo, além das minhas decisões, e a escolha vai influenciar relacionamentos, além de me levar para o céu, para o inferno, vai me fazer relacionar com pessoas. Quando Deus fala, não é bom que o homem viva só, não estava falando de solidão espiritual, porque ninguém está sozinho tendo Deus. Ninguém. E Ele ia conversar com o homem na viração do dia todos os dias. Todos os dias. Todos os dias o Senhor estava lá com o homem. O homem não estava só de semelhantes, de outros como ele, raça humana. E a nossa alma é que vai fazer termos alegria, tristeza, brabeza, ira. Sentimentos estão na alma. A ira é um sentimento. Eu posso ter ira, pastora? Pode ficar irada, sim. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Se a minha ira virar ofensa, afronta, vingança, maledicência, aí ela se tornou uma pedra de tropeço na minha vida. Mas se a minha ira for um instrumento nas mãos de Deus para purificar o meu ser, para afinar o meu ser, for a minha lixa que vai me afinar, porque em vez de xingar, em vez de brigar, em vez de bater, eu vou orar pelo meu ofensor, e eu vou dizer: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. E ainda vou tentar de alguma maneira chegar perto dele, amar os inimigos como Jesus ensina. Pastora, mas o que eu faço com a minha ira?
É incontrolável, então você precisa se converter. Porque se você tem aquele grande ser dentro de você que chama Espírito Santo, você tem domínio próprio. E domínio próprio é próprio. Não é o Espírito que te domina, não. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é o domínio do Espírito, não. Fica orando: Espírito me domina, Espírito me domina, Espírito me domina. Ele nunca vai fazer com você o que você não quer que ele faça. Nunca. Não é um espírito imundo que entra e faz você falar o que você não quer falar, faz caminhar por caminhos que você não quer caminhar. Ele vai te dar todas as bases para você falar aquilo que é bom para edificação. E quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Tem. Sabe por quê? Porque ira peca e dá lugar para o diabo. Irás, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Ira, peca e dá lugar para o diabo. Ira, peca e dá lugar para o diabo. E peca todo dia. E o diabo já virou um demônio de estimação. Já faz morada na casa dela. Porque toda hora ela ira, toda hora ela xinga, toda hora ela briga, toda hora ela afronta. E acaba tendo uma influência de trevas na vida dela. Deus não deixa nada escrito à toa. Irás, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Irás, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo, ao diabo, ao diabo, ao diabo. O diabo é o nome dele. Por isso que a Bíblia fala: se possível, tenha paz com todos. Porque tem hora não é possível. Tem hora você é tão provocado, que você vai acabar pecando. Então Deus nessa hora fala: tá bom, pode ficar longe. Ora a distância. Mas vaza, porque senão você vai acabar pecando. Você não tem que fugir da aparência do mal, você também tem que fugir da provocação do cão. Eu sei que ontem algumas mulheres ficaram assustadas quando eu falei: o que eu aconselhei para aquela mulher foi livramento, porque foi livramento. Deus não quer que a nossa submissão seja diferente da submissão da igreja ao Senhor Jesus. E Deus não quer que o amor do marido seja diferente do amor de Jesus pela igreja. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Não é amai vossas mulheres como um safado sem vergonha que está aprontando com elas. Se quer conserto, tem. Mas se não quer, Deus mata como matou Nabal, para poder a mulher dele casar com o rei Davi. O homem mau, filho de Belial, cuidado, porque como Nabal, você vai para o Balalau, e a sua mulher fica viúva e casa com o reizinho. Deus não quer ninguém debaixo de jugo, não. O limite da autoridade sobre nós é até onde não tem abuso. Se Davi não foge, morre debaixo da autoridade de Saul. Se José não pega o menino e foge para o Egito, Herodes mataria a criança. Tem hora, é hora de fugir. É livramento. É livramento. Agora, o teu coração tem que ser o coração do Senhor Jesus perdoador. Voltou arrependido, voltou e realmente caiu em si, converteu-se. Recebe de volta. Recebe de volta. A grandeza do perdão é que vai fazer você semelhante a Jesus. Qual é a marca de Jesus pela humanidade? O perdão. Uma pessoa para Jesus, ela é maior do que o erro dela. O erro é circunstancial, é passageiro, é temporário. O que é graça, é favor imerecido. Você não merece nada, nem eu. A gente não tem que perguntar assim: aceita Jesus? Tem que perguntar: Jesus, você me aceita? Porque eu é que sou encrenca. Mas a graça dele que nos alcança, que nos limpa. E você vai ver na Bíblia a marca desse amor manifestado, cheio da graça. Não importa que foi Maria Madalena, tinha 7 demônios. Não importa que Saulo de Tarso foi um atroz perseguidor de cristãos. Importa o que é daqui para frente.
É como um livro escrito, até aqui foi escrito em encrenca, e daqui para frente eu escrevo o que eu quiser. E eu posso escrever uma nova história, ser uma nova criatura. E se a pessoa se arrepende, porque não perdoa? Sabe qual é a maior dificuldade que temos quando vamos tratar de casais? Porque a mulher, ela é ferida e ela guarda ressentimentos, e ressentimentos, e repetir sentimentos, e repetir sentimentos, e repetir sentimentos. E a maior dificuldade para ela é perdoar e esquecer e apagar toda a transgressão que houve cometida pelo marido na aliança conjugal. Mas é possível, pastora, perdoar e ter um novo tempo? Claro que é. Aqui tem uma prova viva disso. Pastora Cleonice, pastor Francisco, eles não têm vergonha de subir no púlpito, lá no Silk, são conselheiros do Silk. E o Silk acontece no Hotel Fazenda Dona Francisca, ali em Joinville. E tem o dia que eles dão o testemunho deles, ele não tem vergonha de dizer a bagaceira que foi na vida dele. Ele não tem vergonha de dizer que o dia que ele foi no Silk, ele vomitou tudo na cruz, mas ainda ouviu: você tem que consertar com a sua mulher. E ele não teve dúvidas de chegar e contar para ela toda a sujeira que aprontou. E ela dizia: se você um dia me trair, eu souber, eu te deixo. E ele fez uma prova de Deus. É para contar? Então ela vai me dizer que ela está pronta para conhecer tudo que eu vivi. E quando ele sai do atendimento, ele encontra ela sentada num banco e senta do lado dela. E agora, qual a dúvida? Confesso ou não confesso? Confesso ou não confesso? E Deus usa a boca dela para dizer: eu estou pronta para tudo que você tem para me dizer. E ali ele vomita tudo. Foi doído, foi sofrido. No fundo havia suspeita de tudo, mas agora a certificação da verdade. A partir dali começa um novo tempo, uma nova história. E quando ele conta o testemunho dele, ela vai em seguida e ora, e ela fala: e nunca mais tocou no assunto. Sepultou o assunto, acabou. Imagine se Jesus perdoa você e todo dia joga na sua cara a encrenca que você foi. Já pensou, pastora Sara? Ele perdoa, mas nós vamos ter um tempo de mesa. Hoje eu vou lembrar a encrenca que você fez. Ele te perdoa, mas senta aqui perto de mim. Vamos trazer à memória o teu passado. Então o mais difícil para uma mulher ferida, e eu estou falando de alma ferida, é liberar o perdão numa situação dessa, numa traição. E aí você gasta tempo para ajudar essas mulheres, tempo porque você quer ver a restauração. Você vê que ele está arrependido, você vê que ele está transformado. Mas a dureza de coração, que é tão pecado quanto adultério, impede que perdoa. Coração duro, alma dura. Coração é músculo cardíaco, lembra? Alma dura. Aí você chega para essa mulher e fala: querida, ele que confessou para você, porque ele quer ser nova criatura. Ele não quer desistir do casamento, ele não quer desistir de você. E você não quer perdoar? Agora ele é um novo homem. Você dormiu com um cara adúltero até agora. E agora esse cara que está aqui querendo dormir com você é só seu. E você não quer? Você vai deixar ele entregue para o cão? Soltar ele no mundo? Ele vai acabar casando de novo, para não pecar. Porque ele é jovem, ele tem desejos sexuais, ele vai construir uma família. O divórcio é pecado, vocês vão acabar pecando, porque vão desmanchar um casamento, uma aliança. Vai se arrepender, Deus vai perdoar, mas vai cometer um pecado. E aí, a outra mulher casar com ele, vai casar agora com um homem transformado, ela vai se dar bem. E às vezes ainda assim a mulher resiste. Aí eu chego no extremo da conversa. É uma pegadinha que eu tenho. Eu falo: então tá. Você acredita que ele está transformado? Acredito. Acredita que ele está arrependido? Acredito. E não quer mesmo assim? Não quero.
Isso é dureza de coração, é falta de perdão. Então vai lá, entra com pedido de divórcio, desmonta o casamento, peca diante de Deus. Depois que o divórcio estiver assinado e homologado, você me dá uma notícia para eu saber. Para que a senhora quer saber? Porque eu tenho pelo menos 15 amigas que estão querendo casar com um homem que já foi pecador e que se arrependeu e que vai ficar livre. Eu vou passar o contato para elas. Quanta mulher que não perdoou chora amargamente hoje. Quanta mulher que botou o marido fora de casa porque foi ferida e não soube perdoar. Chora amargamente hoje. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Queridas, o nosso coração tem tudo aquilo que está escrito. Procedem os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia e mais um tanto de coisas que não estão relacionadas aqui. Vaidade, orgulho, soberba, maledicência. Tudo que é mau desígnio procede do coração. É de lá, é da alma. Você pega uma criança recém-nascida, ela não tem maus desígnios. Ao longo da caminhada, as vivências, as afrontas, os problemas que teve, vai construindo uma carcaça dentro da alma da pessoa, que vai tirá-la do projeto original de Deus. Davi compreendia isso. Por isso que ele orava o Salmo 139. Davi fala da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Se eu subir aos céus, o Senhor lá está. Se eu descer ao mais profundo abismo também. Se eu tomar as asas da alvorada, o Senhor vai me guiar. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece todo o tempo. Por isso que ele fala, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe. E já sabia todos os meus dias, nada tinha encoberto, nada. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Tudo é conhecido do Senhor. A palavra não chegou à boca, o pensamento não chegou à mente, o Senhor sabe qual é. E ele termina esse salmo dizendo, sonda o meu coração. Vê se é em mim alguma coisa errada, algum caminho mau. Porque eu mesmo não posso avaliar o meu coração. Eu me acho bonzinho, em outras palavras. Eu me acho ótima. Mas só Deus sabe o meu ser interior. Quem é? E quando a gente fala de cura, eu me deixo curar. A primeira coisa que eu quero lembrar você. Ontem eu falei de salvação. Hoje eu estou falando de alma, de cura. Você tem que se curar de você mesma. De você mesmo. Da dureza do coração. Das expectativas erradas. Por que as pessoas nos decepcionam? Porque a gente tem uma expectativa errada. Volta a falar de casamento. Quando chega um casal, porque está em conflito. Ou uma família quando está em conflito. O que chega e fala, ele fala, o fulano fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Ou não me deu isso, não me deu isso, não me deu isso. Ou me afrontou com isso, com isso, com isso. E o outro vem e fala a mesma coisa. Nenhum deles fala, eu não fiz isso para o outro. Nenhum deles fala, eu tenho a culpa. Ou parcela da culpa. Eu errei. Nenhum deles. Lembra da lei do Gerson? Eu quero me dar bem. É um demônio que criou essa lei. Gerson era um jogador de futebol. Eu quero me dar bem, ainda que os outros se deem mal. Aí a pessoa chega e fala, eu não quero mais continuar junto com essa amiga, ou com esse homem, marido, ou com essa família, porque o amor acabou. O amor de quem que acabou? Ah, ele não me ama mais. E você o ama? Porque amor, segundo a palavra de Deus, é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
Jesus amou o mundo, amou as almas, deu a sua própria vida. Quando você desiste de uma pessoa, de um relacionamento, é porque você não recebeu alguma coisa. Mas o que você deu? Você escutou hoje a pastora Séries contando que ela tem hoje o desafio de cuidar de um velho pai que não tem mais cognição, capacidade de interação. O Alzheimer faz isso. Mas ela ama esse pai de tal maneira que ela está vendo nisso parte do ministério dela, parte do chamado dela. Sabe por quê? Porque o amor, segundo a Bíblia, não é receber, o amor é dar. O amor, segundo a Bíblia, não desiste. O amor, segundo a Bíblia, tudo suporta. Vamos ler a definição? Essa Bíblia é nova porque a minha velha desmanchou. E eu ainda estou soltando as folhas dessa nova. Mas está lá, em 1 Coríntios, capítulo 13. E eu sugiro que você leia com frequência esse texto bíblico. Porque vai ter uma definição de amor verdadeira para você. Não é esse amor de papagaiação. Não é esse amor de ficar fazendo a vontade do outro. Beijinho daqui, beijinho dali. É um amor verdadeiro. Amor segundo Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você ama mesmo? Então vamos conferir lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não procura os seus interesses, não se exaspera, não perde a paciência, não se ressente do mal, não repete sentimentos do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, jamais passará. Isso é amor. Amor é isso. O amor faz com que você não desista de um filho que procurou coisas erradas na vida. Faz você mandar mensagem para ele todo dia dizendo: meu filho, eu estou à sua espera. O amor não permite que você tire proveito de ninguém. O que fulano tem para me oferecer? Nada. Ótimo, talvez você tenha tudo para oferecer a ele. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Quando você assiste um casamento, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, faz um juramento diante de Deus. A maior testemunha daquilo ali é o próprio Deus. Aí qualquer coisinha que deu errada, desiste. Pastora, e o que eu faço? Busque ajuda. Mas busque ajuda na árvore da vida. Se a escolha foi errada, se deu alguma coisa ruim, só Jesus pode fazer consertos, porque só Ele gera arrependimento nas pessoas. Só Ele pode escrever uma nova história. Sem Ele nada podemos fazer.
Mas não fuja dos relacionamentos por causa de afrontas, por causa de erros. Quando você já viveu mais como eu vivi, quanto caminho de volta a gente precisa fazer? Você conhece a minha história, você sabe toda a afronta que eu sofri, todo abandono, todo descaso, toda ferida, produzida pelos meus próprios pais. Mas como eu poderia ter autoridade para pregar a palavra de salvação, de cura e libertação, se eu não tivesse voltado e procurado meu pai? E levado para ele tão grande salvação como a que eu tenho. Um dia minha filha chegou da escola, ela tinha 12 anos de idade. Ela perguntou para mim: mãe, quem que é seu pai? Meu Deus, até hoje eu lembro daquela frase. Tem umas frases que você nunca vai esquecer na vida. Meu pai foi embora, me perdeu, agora meu pai estava perdendo a outra geração. Minha filha pergunta quem é o seu pai. E eu pregando a palavra, vivendo o evangelho, ensinando pessoas, sempre fui apaixonada por essa palavra. Mas quem que é seu pai? O Espírito Santo naquele dia falou para mim: você teve uma grande graça, um grande perdão. É como se você tivesse um copo cheio, é todo seu, e do seu lado tem alguém morrendo de sede. Não vai compartilhar com ele essa água? Você não vai levar um pouquinho dessa salvação para ele? A graça que você recebeu, favor imerecido, ele não merece também. Aliás, ninguém merece. Mas Jesus morreu por ele também. Não morreu só por você. E eu fui atrás do meu pai. E eu viajei até Belo Horizonte. Meu pai estava casado com a terceira mulher depois da minha mãe. Era uma instabilidade na vida sexual, por heranças espirituais, por maus exemplos, por cativeiros espirituais. E ele estava na terceira família, depois da casa que ele deixou. E aquela mulher trabalhava de manhã, ela dava aula. E eu sabia disso, e sabedora disso, eu fui de manhã porque eu queria encontrar só o meu pai. E meu pai abriu a porta, ele não me esperava. Eu sabia onde ele vivia, sabia tudo a respeito dele. E sabia que ele estaria sozinho. Quando ele abriu a porta, ele ficou quase sem fôlego. Anos e anos e anos sem me ver pela frente. E de repente eu estou batendo a porta dele. E ele começou a falar desbragadamente. E eu via na fala dele a imensidão da culpa que ele tinha. Porque a culpa é falta do auto-perdão. Você mesmo se acusa. Você mesmo se condena, você não se perdoa. Tem gente que recebe o perdão de Jesus, mas não se perdoa. Pecador do mesmo jeito. Porque quem não perdoa o outro está em pecado, e quem não perdoa a si próprio está também. Está também. Perdoai uns aos outros, porque Jesus te perdoa, e perdoai a si mesmo, porque Jesus te perdoa. Então eu vou ser mais justa do que o Deus que me perdoa? Eu vou dizer para ele: o Senhor está julgando fracamente, eu vou julgar melhor a mim mesmo do que o Senhor me julgou? Nenhuma condenação mais o Senhor me deu, mas eu preciso me condenar. A culpa é isso. E eu vi o tamanho da culpa que ele tinha, porque ele falava sem parar. Aí Deus me deu uma direção, eu botei a mão na boca dele, em frente à porta, em pé os dois. Meu pai grande, alto. Minha mãe é que era baixinha, pequenininha. Coloquei os dois dedos na boca dele e falei: pai, fica quieto. Eu não vim falar do passado. Quando eu saí da minha casa para vir para cá, o passado já estava enterrado, porque eu já tinha liberado perdão para você. Você só não sabia, eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Eu quero falar daqui para frente.
Eu quero um plano novo. O plano velho acabou. O plano velho foi construído pelo cão. Agora Jesus tem um plano novo para nós. E eu quero que o Senhor vá na minha casa. Eu quero que o Senhor pegue meus filhos no colo. Eu quero que o Senhor asse uma carne. Ele era bom de churrasco. Não quero falar do que foi feito atrás por pecados, Pai. Não quero. Jesus me perdoou e eu te perdoo. Eu quero falar do futuro. Aí ele ficou quieto. O peito do meu pai estava um palmo do meu olhar, porque ele grande e eu na altura do peito dele. Olhei para o peito dele e eu sabia que eu queria um abraço e ouvi o coração dele, mas eu não sabia por que eu queria. Muitos anos depois é que eu fiquei sabendo. Uma criança, quando ela é tomada no colo do pai, deitada no peito do pai, ela escuta as batidas do coração do pai. O pai não tem esse airbag duplo aqui que a gente tem. É osso e pele. O ruído da batida do coração é mais alto. E o bebê escuta o coração do pai quando ele bota a cabecinha no peito. O tímpano dele é sensível e ele escuta a batida do coração do pai. Meu pai nunca havia me pego no colo. Nunca, 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 nunca. Ou ele estava envolvido com mulheres e ficava envergonhado e não pegava no colo, ou ele ia embora com uma dessas mulheres e aí não tinha colo mesmo. E naquele dia eu olhei para aquele peito, um palmo diante do meu nariz, e eu falei: pai, eu quero escutar as batidas do teu coração. Ele levou um susto. Quando que ele podia esperar isso? E nem eu. E antes que ele dissesse sim ou não, eu encostei a orelha no ouvido, no peito dele, e fiquei escutando a batida do coração dele. Não sei quanto tempo. Depois disso eu falei: pai, eu quero um abraço. Eu olhava as crianças da vizinhança sendo abraçadas pelo pai. Tinha 2 menininhos que moravam do lado esquerdo da minha casa. Ficava no portão esperando o pai chegar do trabalho. Corriam enquanto o pai abraçava os 2. Eram gêmeos os meninos. E eu sonhava com um abraço. E eu falei: pai, eu quero um abraço. Ele todo duro, braços estendidos ao longo do corpo, muito tenso, surpreendido com tudo aquilo. Aí eu peguei a mão dele e botei nas minhas costas. Eu quero assim, me abraça. E abracei ele. E fiquei um tempo que eu não sei dimensionar para você também. Aí depois eu falei: eu quero uma bênção. Eu nunca tive uma bênção de pai, meu pai. Eu quero uma bênção tua. Ele falou: eu não sei. Eu não sei como é que é isso. Eu peguei a mão dele, botei na minha cabeça e falei: repete comigo. E falei a bênção que ele queria, que eu queria que ele me desse. E a história ainda foi mais longe, mas o que eu quero dizer para você, que naquele momento em que eu fiz a ponte e cheguei até ele, e cheguei com o perdão liberado, e cheguei com proposta de vida futura, e cheguei com manifestação de amor, meu pai viu Jesus em mim. E foi assim que Jesus chegou em mim, sim. Ele não chegou perguntando por que eu fiz isso ou por que eu fiz aquilo, nem quando eu fiz isso ou quando eu fiz aquilo. Ele chegou estendendo a mão e me tirando de dentro daquela gaiola. E porque o meu pai viu Jesus em mim, começou ali o processo de conversão do meu pai. E a conversão do meu pai e a conversão da minha mãe, eles morreram com o Senhor. O que eu estou querendo dizer para você? Do coração procedem as fontes de vida. Porque eu procedi conforme a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? A cura das cascas que eu tinha dentro do meu coração foi completa. Eu era um canudo entupido. Deus não pode soprar num canudo cheio de sujeira.
Foi preciso limpar aquilo tudo lá de dentro. E com isso, eu comecei a ser usada por Deus nessa terra. Quando você vem para um congresso dizendo, eu me deixo curar, você tem que se permitir ser curada de você mesma. Decisões são tuas, escolhas são tuas. Não é o agir da outra pessoa que vai curar você, é como você vai agir com o que fizeram com você, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Levar para a cruz, perdoar, receber a graça de Deus e prosseguir para o alvo que está proposto. O que impede o cumprimento de um chamado? É você mesma. O que impede a tua saúde emocional? É você mesma. É você mesma, são as travas que você não quer abrir, não quer soltar, não quer entregar tudo nas mãos dele. A partir dali, querido, só a partir dali, a minha vida ministerial tomou a dimensão que tem hoje. Só. Deus não podia usar uma mulher cheia de ressentimento, de amargura. Não podia. O que eu despejaria nas pessoas? O que eu falaria para elas? Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. E nessa manhã eu quero desafiar você a entregar tudo na cruz. Não sei o que tem dentro da sua alma, são tantas mulheres, solteiras, casadas, viúvas, divorciadas. Deixa todo o lixo, o detrito e o entulho, como diz a pastora Séries, do lado de fora. Deixa para o Espírito Santo passar com a lixeira dele e levar tudo embora. Despeja tudo na cruz. Vomita tudo na cruz. Pastora, numa manhã eu posso fazer isso? Pode. Pode. Pede para Deus sondar o teu coração, ver se tem algum caminho ruim aí dentro dele. Se o caminho é de culpa, porque você mesmo fez o mal para muita gente, recebe o perdão de Deus. Recebe o perdão de Deus. Se o caminho é de ressentimento, porque fizeram mal para você, entrega. Agora escute bem o que eu vou te dizer. Perdoar não é esquecer, não. E também não é não sentir nada. Como assim, pastora? A senhora está estragando tudo que falou? Não. Estou não. Perdoar não é esquecer, porque Deus não dá amnésia, Ele não dá doença. Perdoar é não cobrar mais do outro. Deus não vai te dar amnésia, Deus não vai tirar da sua memória, mas Ele vai curar a sua memória. E perdoar não é não sentir dor. Vai doer sim por muito tempo, mas vai ser curada essa dor. Porque a tua decisão de perdão faz com que o bálsamo do céu venha para trazer a cura para a tua dor. Você acha que Jesus na cruz, quando perdoa, não sentiu nada? Quando Ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Hoje eu posso dizer, perdoe meus pais, porque eles não sabem o que fazem, não sabiam o que fizeram. Não sabiam. Eles não tinham noção do que fizeram. Quando se converteram, quando foram transformados, mudou a história. Mas enquanto viviam presos num cativeiro, como dentro de um sequestro, se não entrasse ali um libertador para tirá-los do cativeiro, e esse libertador é Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, eles nem saberiam que estavam num cativeiro. Talvez vivessem a síndrome de Estocolmo, apaixonar-se pelos sequestradores, ficar feliz da vida com os demônios. Mas Jesus entra e tira. Quando eu digo que você não vai perder a memória, não vai. Eu vou te contar um episódio que aconteceu há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Eu tinha que fazer uma viagem fora do país e precisava fazer uma análise para a Covid, o teste PCR, que enfia lá no nariz, tira a secreção, examina lá no aparelho. E para fazer teste PCR eu tive que entrar numa farmácia.
Ninguém mais entra em quartinho de farmácia. Você toma injeção em pronto-socorro, você toma injeção em UPA, unidade de tratamento. É proibido ficar dando injeção em farmácia, mas antigamente era assim. E eu tive que entrar no quartinho da farmácia para poder sentar, tirar a secreção do meu nariz, botar no aparelho e esperar. E sabe aonde foi o meu abuso? Foi numa farmácia. O homem que vendia as drogas para minha mãe, drogas químicas, é o homem que me dava docinhos e é o homem que abusou. Por isso o meu livro de biografia chama Drogas, Docinhos e Abuso Sexual, que era o mesmo lugar. E quando eu entrei naquela farmácia 2 anos atrás, para fazer o teste PCR, veio à minha memória tudo que eu vivi com 9 anos de idade, e eu já estava com 74, porque hoje eu tenho 76. Cada detalhe do abuso. Deus não dá amnésia. E pior, que aconteceu naquela tarde, a minha memória é emocional e é olfativa. Eu sinto cheiros de infância. As coisas trazem à memória a infância pelo cheiro. Cheiro do algodão doce, cheiro das flores que tinha em volta da casa, cheiro do lixo de Aquidauana. Eu posso estar dentro de um carro, numa rodovia com os vidros fechados. Se passar num lixão, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana. Eu posso estar assistindo um filme na minha sala. Se tiver um lixão no filme, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana. Porque a minha memória é ativada pelo cheiro. E a minha memória me trouxe o cheiro do esperma que eu senti dentro daquele quartinho de farmácia. E Satanás, que não brinca de ser Satanás, queria me trazer à memória as dores também, a vergonha também, o sofrimento também, mas não encontrou espaço. Eu disse: aquele homem já está morto e perdoado. Aquela menininha de 9 anos não vai atrapalhar essa mulher de 74 anos que prega o evangelho, prega perdão, prega reconciliação, prega palavra de vida e vida em abundância. Aquela menininha não vai atrapalhar. Sai daqui, em nome de Jesus. E é isso que eu desafio você a fazer nessa hora. É isso que eu desafio. Curva a tua cabeça. Entrega nas mãos desse Jesus tão maravilhoso toda raiz de amargura, todo ressentimento, toda dor, toda autoacusação, todo julgamento pelas pessoas. Entrega. E se você não está encontrando nada, diga: som do meu coração, Pai, vê se tem lá dentro alguma coisa. Porque eu quero ficar livre de tudo isso. Eu me permito ser curada. Eu me permito ser curada. Eu quero essa cura. Eu quero essa cura. Entrega. Entrega para esse Deus que te ama com um amor incondicional. E não importa o que fizeram com você, faça o que eu estou te ensinando. Entregue na cruz. Entregue na cruz. Entregue com a tua boca. Fale: eu me deixo curar. Diga: eu me deixo curar. Eu coloco nas tuas mãos, meu Senhor e meu Salvador, tudo que me foi motivo de ferida. Diga: eu entrego. Eu entrego também tudo que fiz e que ainda resulta em autoacusação. Receba o teu perdão. Receba a tua graça. Receba a minha cura nesse lugar. Diga: eu quero viver um novo tempo. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo
profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.